Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Cuidado, vai cuidar da sua vida. Meus irmãos, mas esse tema de fato nos chama a atenção e também pode nos escandalizar. Mas eu queria que você de fato ficasse nisso até o final, para que você pudesse entender de fato essa pregação. Mas essa pregação não é para você ser uma pessoa negligente. Não. Wayne, como assim? Porque talvez essa pregação vai te chamar muita atenção para você olhar pro seu próprio nariz. E é isso que ela vai levar mesmo. Só que não é pra você, quando você vê uma pessoa que precisa da sua mão, você não vai estender. Você conhece um vizinho que tá passando fome, você não vai levar o alimento. Você sabe alguém que tá com depressão, você não vai lá ficar um pouco com ele, dar um conselho, orientar. Essa pregação não é pra, de fato, você não ajudar. A partir de hoje você ser indiferente. Não, não é isso. A pregação não é pra isso. Então, a pregação é para olhar para o outro, olhar, ajudar e colaborar e contribuir. Amém. Amém? Eu quero que você entenda isso antes de eu iniciar a pregação. Certo? Lembre-se, a igreja mais misericordiosa que existe é a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Amém? A pregação não é para que você, de fato, a partir de hoje não ajude, não colabore, não contribua. Não. A pregação não tem, de fato, esse efeito. Não é para isso. Primeiramente você ajuda, colabora e contribui. Amém? Agora eu vou começar a pregação. De fato, para que você entenda. Lembre-se que o primeiro passo é ajudar, colaborar e contribuir. Agora vamos para a pregação. Que de fato a pregação quer olhar para cada um de nós. Meus irmãos, é lindo ser católico. É lindo quando você me diz, chega pra mim e dizer: eu vou à missa, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu rezo o terço, eu rezo o rosário, eu rezo a minha Ave Maria, eu rezo a novena do glorioso Padre Pio. Deus seja louvado. Deus seja louvado pelo seu dono de vida. Que bom saber disso. Isso, você de fato faz algo que é a nossa obrigação. Mas parabéns, parabéns. Mas eu quero que você entenda um detalhe. A gente tem que tomar muito cuidado. O que é isso? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente tá passando, hoje você vê no nosso tempo atual, nas casas, cerca elétrica diz: cuidado, ali tem um cachorro. Significa que se tem uma placa dizendo: cuidado, tem cachorro, que você tem que passar atento. Ou quando você se aproximar, que talvez o cachorro pode latir, ou quando o portão se abrir, ele pode ser aberto a qualquer momento. Então você está sobre aviso, perfeito? Ou você está vendo ali que tem uma cerca elétrica e está dizendo: cuidado, cerca elétrica. Então você sabe que ali tem uma cerca elétrica. Certo, irmão? Então você não pode tocar naquele fio. Tá entendendo? Fala: tô entendendo, Wayne. Cuidado, é isso. É um aviso. É pra te chamar a atenção. É um alerta. Você entendeu muito bem? Fala: tô entendendo tudo, Wayne. Tô compreendendo tudo. Essa pregação é pra mim. É pra gente abrir o olho. Wayne, como assim? É como você fez a cirurgia. Nessa cirurgia, o médico falou assim: ó, a partir de hoje, você vai ficar 30 dias. Não pega peso. Você não pode comer tal alimento, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Você tá restrito disso. Essas recomendações do médico. Você então não pode fazer aquilo mais. Fala: tô entendendo tudo, Wayne. É um cuidado pra você melhorar. É isso que eu quero falar pra você. É pra você melhorar a sua vida. E a gente precisa melhorar. Eu creio que nós estamos em um processo de conversão. Aqui não tem nenhum santo. Eu sou o pior que vocês. A gente está na caminhada. Qualquer momento eu, Enio, posso cair. E qualquer momento você pode.
Eu não desejo, mas eu e você podemos ofender a Deus a qualquer momento, a qualquer instante. É o risco que nós passamos. Isso é inevitável para nossa vida. Só cai quem tá em pé. Só cai quem tá em pé. Por exemplo, é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria. As mulheres falam assim: ai, o gás acabou agora, mesmo que eu tô cozinhando. Mas você quer que o gás acabe a hora que você não tá cozinhando? Não tem como. É coisa impossível. É coisa impossível. Eu vejo muitas pessoas dizer assim: a água acabou bem a hora que eu tô lavando a louça, bem a hora que eu tô tomando banho. Mas não tem como a água acabar outro momento, quando a torneira estiver fechada. Não tem como. Só vai acabar quando você tá usando algo. Isso. São coisas inevitáveis da vida. Acontece. Entende? Meus irmãos, se você tá na chuva, você vai se molhar. Se você tá no sol, a tendência é queimar a pele. Fala, tô entendendo tudo, hein? Você que tá vivo, a tendência sua é morrer. Você tá bem de saúde, a tendência é adoecer. A tendência da mulher que tá grávida é a qualquer momento a criança nascer. Fala, tô entendendo tudo, hein? Tô entendendo. Fala, compreendi tudo sua pregação, compreendi. Qualquer momento, o risco a gente corre todo instante. Amém? E o que eu quero que você entenda? Nós temos que entender uma coisa. Você já viu aquela frase assim: a grama verde é do vizinho? A gente sempre acha que o outro tem a vida boa. Não é assim? Que a gente só a gente que passa problemas. É assim? É. Só que muitas das vezes a gente vê assim. A gente vê o defeito do outro, o problema do outro. A gente vê que o casamento dele não tá bem, a vida do outro não tá bem, o filho dele é drogado, a filha dele é prostituta. Não é assim? Muitas das vezes a gente tem um cuidado de olhar pra dentro da nossa vida. Não é assim? A gente esquece de olhar para dentro da nossa própria vida. A gente muitas vezes olha na missa e diz assim: meu Deus do céu, olha essa ministra da extraordinária comunhão eucarística com esse vestido transparente. Misericórdia, eu tô vendo as roupas íntimas dela. Misericórdia. Eita lá. Você viu? A filha da coordenadora tá prostituindo. Você viu o filho do coordenador? Ele é drogado. Ele é drogado. É assim ou não é? Tô mentindo? Tá, não tô mentindo. Você viu fulano que tá na igreja há mais de 10 anos? Caiu no pecado adultério. Caiu no pecado adultério. Você viu um casal na igreja que todo domingo vem na missa, casado há 10 anos? Separou. Você tá sabendo? Não acredito. Que bafafá. Isso acontece? Você já viu isso acontecer? Sim ou não? Só que a gente muitas vezes, meu irmão, vê tudo do outro. Desculpa a sinceridade, mas a gente que é cego, a gente não vê a nossa vida, a gente só vê a do outro. É ou não é? O N é chato. O N grita. Quem é o N pra falar do meu pecado? A gente só vê o erro do outro, né? Sim. E essa pregação é pra gente olhar o nosso pecado.
A gente muitas vezes acha que somente o outro é chato, somente o outro é ignorante, somente o outro é prepotente, somente o outro veste roupas pecaminosas, somente o outro fala besteira, somente o outro fala asneira, somente o outro fofoca. Não, isso aí é só para o Wendel, aquele miserável lá. É ele, eu não. E eu digo pra você, cuidado. Vá cuidar da sua vida, meu irmão. Eu não sei vocês, mas essa é o que tem acontecido muitas vezes. E a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente passa a cuidar da vida do outro, a gente acaba esquecendo da nossa. Mas não é cuidar para ajudar, é cuidar. A gente só fica olhando para criticar, para diminuir, para comparar, para destruir a vida alheia, a vida do outro. Ei, vai cuidar da sua vida, deixa a vida alheia do outro. Meu irmão, nós temos que entender uma coisa. Presta atenção que eu vou pregar para você aqui, falar com você aqui. Nós estamos em um processo de conversão. Talvez você tá mais adiantado, mas o outro é igual uma tartaruga, é lento. E faz parte. Do mesmo jeito que Deus é misericordioso com você, Deus é misericordioso com o outro. Do mesmo jeito que Deus é justiça com você, Deus é justiça com o outro. Da mesma forma que Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo a vida do outro, porque Deus é onipresente. Deus está vendo a nossa vida. Então quem sou eu para julgar, condenar e apontar? A gente tem que primeiramente olhar para dentro de mim. Quem o Wendel tem sido? Como o Wendel tem sido dentro de casa? No meu trabalho. Você vê com essa vozinha, essa vozinha doce. Oi, bom dia, irmão. Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. Abraço. Beijo. Como que você tá, querido? Como que você tá, querida? Mas por trás, mentiroso. Você tá dizendo que ele é mentiroso, fofoqueiro, chato. Entende? Não seja hipócrita. Não seja enganador. Não seja mentiroso. Não. Nós precisamos, primeiramente, cuidar da nossa vida. Deixa a vida do outro, que o outro, na hora que ele estiver diante de Deus, diante do tribunal da misericórdia, ele vai, de fato, estar diante do juiz. Entende? A gente precisa entender uma coisa. Cada um tem um tempo, Deus vai concedendo um tempo pro outro. Deus é justo. Deus é justo com cada um de nós. Que eu e você, meu irmão, possamos de fato entender isso. Eu não sei vocês, mas eu quero que você entenda. Mas você, quando chupa uma fruta, entenda o que eu quero dizer. Você acha ela doce, talvez o outro não vai achar ela doce. Talvez uma pessoa vai gostar, talvez o outro não vai gostar. Isso faz parte. Tudo bem. E a gente precisa cuidar da nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu já vi pessoas falando assim: você viu como é que a casa do outro anda suja, bagunçada? Entende? E a sua casa, como é que anda? Você arruma, organiza? Muitas das vezes a gente quer que a vida, a casa, as coisas do outro esteja em ordem. Mas a nossa casa, né? A gente muitas das vezes queremos que o outro reze o rosário. Mas eu nem Ave Maria rezo. A gente, lá fora, estamos com a vozinha de santo. A paz do Senhor. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Salve Maria Imaculada. Mas dentro de casa é capeta, demônio. A gente tá dizendo: ô amado, ô amada. Mas na mente: ô demônio, ô capeta, ô filhote do Satanás. Sabe? A gente precisa cuidar da nossa própria vida. Deus, Ele vai olhar como eu tenho sido, as minhas atitudes. E Deus, Ele nos sonda.
Não tem ninguém que esconda nada de Deus. Hoje, nos aparelhos celulares, nos smartphones da vida, a gente consegue esconder alguma coisa do outro. Por exemplo, se você quer que alguém não entre na sua conta bancária, você coloca a senha e coloca numa pasta secreta. Ninguém vai saber. Ninguém vai usar. Ninguém vai entrar naquela pasta. Você consegue esconder. Você que é casado, você pode colocar uma senha e seu marido, sua esposa não mexa no seu celular, que você colocou a senha. E a senha é a digital, é a face, é o dígito. Você vai conseguir restringir, não é isso? Talvez a televisão, você pode colocar nela uma programação, que ela pode ser ligada das 8 às 10. E só tais canais, outros canais não. Você pode bloquear isso, você pode programar isso. Não é isso, irmãos? Mas, diante de Deus, não. Você pode programar para você ver a hora que os seus funcionários entram na empresa, a hora que ele sai. Você pode programar muitas coisas para que você fique sabendo. Você pode programar o que você quer ver. Colocar uma câmera, ó. Em tal sala, eu quero saber quem vai estar lá. Mas você só vai ver se tiver câmera. Tal lugar, quem entrou, quem não entrou, como é que tá o estoque. Você só vai descobrir isso. Mas Deus não precisa de câmera. Deus não precisa de computador, de sistema, de internet. Deus não precisa de nada. O Senhor não precisa de nada, absolutamente nada. Porque Deus, ele é onipresente. Ele está aqui, ele está aí, ele está no meio de nós. Deus é assim. E por isso que ele precisa cuidar da nossa casa. Por isso que ele precisa cuidar da nossa vida. Nós precisamos cuidar. Sabe? A gente muitas vezes vê assim: você viu como é que tá o casamento do fulano? Você viu como é que o outro se veste? Eu pergunto: como é que você tem se vestido? Talvez você se veste bem na igreja, diante do povo da igreja, mas quando você sai lá pra fora, sai da sua cidade, da sua paróquia, você veste pior que uma prostituta. Gente, lembre-se de uma coisa: eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu? A gente precisa olhar pra dentro de nós. Quem nós temos sido? Quais têm sido nossas atitudes, nossa prática? Não compara você com outro. Não. Mas você tem que olhar pra dentro de si e de fato querer melhorar. Eu preciso melhorar, não somente você, eu, Enio, preciso melhorar. Eu preciso, de fato, meu defeito de caráter, comportamento geral, eu preciso mudar. E eu só vou mudar, você só vai mudar, nós só iremos mudar o dia que nós, de fato, nos entregar ao Espírito Santo, que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Que nós possamos olhar para dentro de nós. Tomem cuidado, que muitas das vezes a gente pode acostumar com o pecado, e ele não é um pecado de estimação. Nós temos a tendência de acostumar com as coisas. E a gente não pode nos acostumar com nada, nem com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos acostumar com nada. Porque você nasceu, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É isso que você é. É isso que você tem que se acostumar com as coisas de Deus. Então tudo nesse mundo é passageiro e vai passar. Não adie a sua mudança de vida. Não adie nada. Você não pode adiar. Mas você tem que se entregar a Deus. E lembrar, todo dia eu preciso mudar. Todo dia você precisa olhar para dentro de si e fazer uma reflexão. Como é que tem sido a sua vida, dentro de casa e fora de casa. E quando você se encontra sozinho, então cuidado. Vai cuidar da sua vida. Vamos agora ler um relato, nós assistimos ao nosso próprio site. Pensando nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. A incrível doação de Padre Pio ao Senhor em seus propósitos de salvação não tinha limites. O heroísmo era para o Padre Pio o único modo de viver. Não conseguia estar na vida de outra maneira. Cada um de nós, ao vê-lo, dizia no seu coração:
eu não seria capaz de fazer aquilo que ele faz. Era inevitável a pergunta: como lhe dá tanta força para estar sempre disponível para com Deus, orando continuamente e para com as pessoas, escutando-as e respondendo-lhes com surpreendente sabedoria? A sua fé, a única resposta. A fé de fato unia o Padre Pio ao pensamento de Deus e à sua íntima sabedoria. Fazia-o conhecer intimamente o Espírito de Deus e nele qualquer outra criatura. Penetrava na vida de Deus até ao ponto de rasgar qualquer véu de mistério, especialmente do Filho de Deus, tanto quanto possível à inteligência humana. Pela fé, o Padre Pio entrava no Espírito de Cristo, para conhecer em pleno as dimensões da sua caridade divina e da sua dor salvífica. A grande fé que tinha concedia-lhe a graça de viver em Cristo. Tinha o dom de conhecer aquilo que Cristo conhece e amava naquilo que Cristo ama. Sofria os sofrimentos de Cristo, vivia a sua própria vida e morria da sua mesma morte. Pela fé, o Padre Pio perdia-se em Cristo, para que Cristo vivesse nele. Pela fé, Deus permanecia nele, e ele em Deus. Esta, de fato, faz viver os justos, leva os pecadores à conversão, move as montanhas e dá a salvação. Mediante a fé, o homem conforma-se à imagem de Cristo. Ver o Padre Pio era como ver Cristo em pessoa. O Espírito e a vida de Deus eram nele tão grandes que não nos era difícil vislumbrar, por assim dizer, mesmo no seu corpo, os traços de Cristo, no olhar e no andar solene e majestoso, no falar e no sorrir, no orar e no chorar. No altar, então, era preciso conter-me para não achar que estava a ver Cristo em pessoa, de tal modo se assemelhava a ele. A fé no Padre Pio era princípio, fundamento e raiz da sua intimidade divina. Os pensamentos, as palavras e as obras do Padre Pio não eram senão os pensamentos, as palavras e as obras de Jesus. Livro Padre Pio, meu pai. Autor Pierino Galeone, página 24.